gente muda de assunto agora porque após ser chamado de líder do tráfico de drogas por Donald Trump, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou os Estados Unidos de planejarem um suposto golpe de Estado contra o governo dele. Segundo ele, o americano não gosta de estar fora de controle e ameaça com sanções e ações militares às nações, alegando uma guerra às drogas. Hoje, Nicolás Maduro saiu em defesa da Colômbia, afirmando que o país de Petro e a Venezuela são um só. Ganhou um aliado, Gustavo Petro, Roberto Mota. Como é que você vê aí essa movimentação, agora defesa de Maduro em relação ao Gustavo Petro, das acusações sobre o tráfico de drogas, acusações que foram feitas por Donald Trump? É justamente o único advogado de defesa que Gustavo Petro não precisava. Parece aquele movimento, eu não me lembro agora de quem foi aqui no Brasil, que quis contratar alguém para influenciar Donald Trump a retirar as sanções e contrataram justamente uma empresa de advocacia aliada aos democratas, inimigo dos republicanos. Olha, esse auxílio do Maduro me lembra uma expressão, abraço de afogado. Abraço de afogado é uma expressão que tem origem na vida real. Uma pessoa está se afogando, você vai tentar salvá-la e a pessoa se agarra a você com tanto desespero que os dois acabam afundando juntos. No caso, quem está se afogando é o governo venezuelano. Tá? Existe uma mudança à vista na Colômbia. Eu soube que já houve uma movimentação de parlamentares colombianos pedindo ao Donald Trump que não imponha sanções, porque esse maluco aqui já está de saída. Menos de um ano vai ter eleições aqui e a Colômbia provavelmente vai ter um governo de direita. Mas, no caso da Venezuela, a única esperança do povo venezuelano é que Donald Trump e o seu governo percam de vez a paciência com esse ditador Maduro. Ô, Dávila, aí a grande expectativa é se os Estados Unidos poderiam ou não mirar o território colombiano também, como se aventa em relação à Venezuela. Tem risco disso acontecer? Como é que isso poderia ou não ir adiante, hein, Dávila? Olha, Koba, eu entendo hoje a prioridade dos Estados Unidos é atacar a questão da Venezuela. Aliás, toda a movimentação hoje dos aviões militares, dos aviões de reconhecência, das aeronaves e navios de guerra, é em direção, hoje, a prioridade é a Venezuela. E é uma pressão forte para que os próprios venezuelanos, ou seja, o alto comando, traia Maduro e derrube Maduro antes de uma intervenção militar. Parece que é isso que hoje está em jogo. Mas os Estados Unidos dão mostra clara que não tolerarão a permanência de Maduro no poder. Aliás, como eu já falei várias vezes aqui no programa, eu vejo a pressão dos Estados Unidos como uma coisa benéfica, porque o que é inaceitável foi o que a comunidade internacional fez ao cruzar os braços com a vitória nas eleições de Edmundo González. Ali sim, o povo venezuelano teve coragem de enfrentar a ditadura, perseguição, ir às urnas, votar no candidato da oposição, vencer as eleições e, mesmo assim, quando Maduro fraudou o processo eleitoral, assumiu o poder, ignorou os votos, o que a comunidade internacional fez foi cruzar os braços. Uma atitude covarde, patética e imoral. Por isso, hoje, quando Donald Trump utiliza o poder militar dos Estados Unidos para pressionar a saída de Maduro, ele está fazendo o que a comunidade internacional deveria ter feito quando Edmundo González venceu as eleições democráticas. Aquela foi a última oportunidade de haver alternância de poder de maneira pacífica. A oportunidade foi jogada no lixo sob a omissão da comunidade internacional. Quero também a sua opinião, Beraldo, sobre esse protagonismo do Donald Trump
em relação a todas essas relações internacionais, não só no Oriente Médio, não só com os países asiáticos, nos conflitos mundiais todos, mas aqui também na América do Sul. A gente viu recentemente toda a crise entre os Estados Unidos e o Brasil, a situação da Venezuela e agora envolvendo inclusive essa troca de acusações aí o tempo todo com o presidente colombiano também. O presidente colombiano que é um ex-guerrilheiro. A acusação de Donald Trump não é de toda equivocada, não, apesar do ex-guerrilheiro hoje estar exercendo o papel de presidente da Colômbia. Ele é um grande militante a favor do consumo de cocaína. Então, isso existe no Brasil também, essas pessoas que vão aí dar entrevistas com ares de intelectuais para dizer que o álcool é pior do que a cocaína, que o crack. Quer dizer, é uma loucura a ideia de querer se normalizar o consumo e, obviamente, o comércio dessas drogas absolutamente pesadas e danosas à sociedade como um todo. Então, Donald Trump, quando ele reage de forma dura em relação a Petro, é porque os Estados Unidos sofrem as consequências da produção de cocaína na Colômbia, que acaba atravessando o Brasil e indo para a Venezuela para então acessar o mercado norte-americano. É preciso cessar isso. Grande parte do problema dos Estados Unidos com Maduro é justamente pelos problemas que a política de Maduro gera nos Estados Unidos. E é um desejo dos Estados Unidos, mas é algo para o bem da própria América Latina, que o Nicolás Maduro seja ejetado do poder, seja por prisão ou seja por eliminação. Ele não fará absolutamente nenhuma falta ao mundo. Ao contrário, tem que pagar pelos crimes que cometeu, pelos danos que ele causou à vida de milhões de venezuelanos, muitas famílias dilaceradas pela morte de seus entes queridos, mas também destroçadas pela distância, pessoas que tiveram que fugir da Venezuela, país que perdeu 1/3 da sua população nos últimos anos, gente fugindo desse regime absolutamente autoritário, irresponsável e criminoso de Nicolás Maduro. Portanto, a gente vê o Donald Trump reagindo de uma forma efetiva. Ele não vai gastar muito tempo pessoalmente nesse tema, porque ele tem coisas mais importantes a tratar nesse momento, mas, sem dúvida nenhuma, as suas manifestações dão a sinalização adequada para que órgãos do governo americano passem a atuar no sentido de pressionar esses governos e buscar uma solução definitiva para essa situação. E na sua visão aí, Mota, o que pode acontecer nos próximos passos? Pode ter uma aproximação ainda maior das forças americanas aqui no território sul-americano, né? Nessas relações todas conflitantes entre os Estados Unidos e Venezuela, que agora tem um apoiador de Gustavo Petro também, presidente da Colômbia? Até pouco tempo atrás, Cuba, eu teria visto como muito remota a possibilidade de qualquer ação direta dos Estados Unidos na Venezuela. Mas eu acho que esse panorama mudou. Me parece que os Estados Unidos estão criando todo um arcabouço ali para facilitar qualquer tipo de ação contra o governo de Nicolás Maduro ou contra Nicolás Maduro especificamente. Não é difícil para os Estados Unidos fazerem isso. Eles já fizeram uma operação muito similar a como essa em relação a Manuel Noriega. Manuel Noriega, que era o ditador do Panamá, em determinado momento, e era um antigo aliado americano, em determinado momento resolveu fazer a opção por se envolver com tráfico de drogas e os Estados Unidos fizeram uma operação cirúrgica. Retiraram Noriega. Noriega depois foi julgado nos Estados Unidos, ficou preso, depois foi extraditado, se não me engano, terminou os seus dias numa prisão do Panamá. É o que qualquer pessoa com mínimo de consciência e informação espera que aconteça com Nicolás Maduro. No caso de Nicolás Maduro, a gente vê o povo venezuelano submetido a uma fraude dupla. Primeiro, porque Maduro chegou ao poder por meios que não são, de forma nenhuma, meios democráticos. Segundo, porque no exercício do poder ele demonstrou a pior face possível,
conforme os Estados Unidos dizem, envolvido com o tráfico de drogas, alto enriquecimento. Então, qualquer pessoa com mínimo de consciência torce para que os dias de Maduro sejam breves, para que ele não demore muito a sair de lá. E eu acho que isso nunca foi tão provável de acontecer quanto agora. Ô Dávila, você falou que houve aí uma oportunidade, né, de se retirar Maduro do poder na ocasião das eleições fraudadas, em que ele se autoproclamou reeleito, enfim. Não se sabe sequer com quantos votos, porque no final das contas nem teve a contagem final, né? O sumiço das cédulas todas, a comprovação que a oposição fez de que até aquele momento estava de fato ganhando as eleições, Edmundo Gonzalez, que seria o indicado ali de Maria Corina Machado, enfim. E a próxima, ô Dávila? Porque depois dessa crise toda, Maduro perdeu muito apoio. Nós tivemos por pouco, faltou inclusive votação do Brasil na Organização dos Estados Americanos para ter um grande movimento contra o Nicolás Maduro nessa ditadura que se reforçou por mais alguns anos. O que vem pela frente? Está chegando ao fim o reinado ali, a ditadura de Nicolás Maduro? Com certeza, Koba, por uma razão muito simples. Hoje, com a ausência de apoio ao governo de Maduro, só sobra o terror. Ele aterroriza todo mundo, encarcera todo mundo, é isso que ele faz. Não tem outra ferramenta a não ser o terror. Quando você fala de um país hoje que 96% da população está vivendo sob pobreza, é óbvio que essa pessoa não tem mais apoio em nada. O país já implodiu há tempo. Por isso que eu disse, nós perdemos como comunidade internacional a chance de apoiar Edmundo Gonzalez, retirar Maduro por meio dos votos, e isso já mostra o grau de insatisfação das pessoas. No meio de uma ditadura, você ter coragem para sair de casa, votar no candidato da oposição e saber que tipo de retaliação poderia acontecer, já mostra que essa população, que hoje 96% vive sob pobreza, que não aguentava mais Nicolás Maduro. Então, já acabou o tempo dele. Então, esse narco-estado, esse traficante ditador, precisa ser removido do poder. Porque toda vez que as forças democráticas se articularam para tirar Maduro por meio da eleição, a comunidade internacional traiu a confiança desses democratas e fez vistas grossas para os absurdos cometidos pela ditadura bolivariana. Agora, a situação da Colômbia é completamente diferente. Gustavo Petro foi eleito pelo voto popular, tem mandato, vai ter que disputar a eleição no próximo ano. Hoje, a sondagem já dão que ele, como você bem anunciou, ele já está detonado, vai perder a eleição. Então, Donald Trump tem que tomar cuidado, porque qualquer ação mais agressiva na Colômbia pode ter o efeito inverso, aumentar a popularidade de Gustavo Petro e ajudá-lo na próxima eleição. Aliás, olha o que as tarifas fizeram em relação ao governo Lula. O presidente Lula estava lá embaixo na popularidade, aí com essa história de defensor da soberania nacional, recuperou parte da popularidade. Então, a mesma atuação de Donald Trump em relação ao Canadá foi exatamente o que aconteceu. Acabou beneficiando o candidato da oposição. Então, em países democráticos, a estratégia tem que ser diferente. Agora, no caso de uma ditadura, de um narco-estado, onde 96% da população está sob a miséria e já deu sinais claríssimos que tentou remover este ditador por meio das eleições e a comunidade internacional cruzou os braços, aí sim é hora de agir. Tem que medir aí a tensão, tem que medir o grau de atuação dos Estados Unidos nesse caso, o Peraldo, porque o Dávila trouxe aí, se tudo caminhar como está caminhando para o ano que vem, Petro simplesmente perde a próxima eleição. E a gente está vendo uma onda aqui na América Latina, principalmente, né? Argentina, Bolívia, daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes, inclusive, da situação da Bolívia, a direita reconquistando o seu espaço também. Então é uma questão de, naturalmente, as coisas mudarem pela Colômbia na próxima eleição, Beraldo? Me parece que esse é um caminho, sim. A Colômbia é um país extremamente importante. Os Estados Unidos têm ajudado muito, historicamente, a Colômbia ao longo de décadas. A Colômbia que sofreu muito na mão dos cartéis, ainda tem problema grave com isso, mas, de uma certa forma,
A Colômbia passou por alguns governos que ajudaram a organizar o país, só que a gente está vendo aí se encerrar um ciclo da presidência de Petro que é um desastre, como sempre é a esquerda, sobretudo na América Latina, porque aqui há palco para esses malucos dançarem. Então, você vê que hoje o Nicolás Maduro vai solidariedade a Petro, e aí essa turma vai se reunindo para se apoiar. Só que a questão da violência, ela vai chegando a um ponto que a população simplesmente não aguenta mais. E isso ficou uma associação muito direta, não apenas da tragédia econômica, mas também da tragédia da segurança pública, como uma marca muito evidente desses governos de esquerda, e a população da América Latina está dizendo basta. Para os Estados Unidos isso é ótimo, porque a América Latina, obviamente, é um parceiro muito mais natural para os Estados Unidos como um substituto do comércio com a China do que os Estados Unidos recorrer a países como acontece hoje, quer dizer, China, Vietnã, a Indonésia, os países da Ásia, eles estão muito fortes nesse comércio com os Estados Unidos, sendo que a gente está aqui do lado, né? Se houver um investimento adequado em infraestrutura, você pode, inclusive, conectar os países da América Latina com os Estados Unidos por trem, por rodovia, enfim, você tem facilidade muito grande de aquecer esse mercado, que obviamente vai exigir muito investimento, vai exigir uma transformação na legislação tributária, na legislação trabalhista de um país como o Brasil, preparação da mão de obra, investimento pesado em educação, mas isso tudo dá para fazer em parceria com os Estados Unidos. E aí a gente vai ver as Américas se fortalecendo à medida que elas colocam para fora a esquerda, mas, sobretudo, colocam para fora a presença do crime organizado nos governos desses países. Roberto Mota, quero também a sua análise sobre essa onda aí de mudanças naturais em relação ao governo de esquerda que tem perdido as eleições para governos de direita também. É uma questão de esperar o tempo da próxima eleição na Colômbia para que isso aconteça por lá também? Eu acredito que sim, Koba. Eu acho que nós estamos vendo uma onda de bom senso na América Latina, antes tarde do que nunca. É bom senso, porque antes de ser ideologia, é o reconhecimento por boa parte da sociedade, dos países, de que há ideias que levam ao progresso, que há ideias que levam a uma vida melhor. E há outras ideias que levam à pobreza, à servidão, à infelicidade. Uma dessas ideias é o uso de drogas. Ninguém usa cocaína porque vai conquistar melhores empregos. Ninguém usa cocaína porque vai fortalecer os laços familiares. Ninguém usa cocaína porque isso é uma forma de aumentar o conhecimento ou desenvolver a espiritualidade. Nada disso. Todo mundo que usa cocaína sabe que existe uma forte possibilidade daquilo significar a dependência química, que é uma das piores formas de servidão humana. No entanto, o estadista principal da Colômbia, o presidente da República, não perde uma oportunidade de fazer a propaganda da cocaína, dizendo que ela faz menos mal do que o petróleo, que é melhor usar cocaína do que tomar uísque. Então, a América Latina não aguenta mais isso. Eu acho que esse é um processo que demorou muito, mas hoje, quando a gente olha para o mapa da América Latina, e me ajudem aqui para que eu não erre, nós vemos hoje governos, eu não vou nem dizer governos de direita, eu não quero ser excessivamente otimista e simplista, eu só vou dizer países onde a esquerda não está mais no poder. Argentina, Paraguai, Peru, Equador, agora Bolívia, né, que eu acho que a gente até vai comentar, e ano que vem a Colômbia. Que outros países podem vir aí? Bom, tem gente que faça aposta que o Chile está nessa lista também, que em breve o Chile vai ter um governo que não vai ser de esquerda. Fica faltando quem nessa lista que eu li aqui? Fica faltando o Uruguai, que não faz muito tempo elegeu um governo que eu acho que é de esquerda, parece que tem 2 ou 3 anos ainda para a próxima eleição,
e fica faltando este colosso da América do Sul, o Brasil, que ainda insiste em apostar nessa ideologia que está batendo em retirada do continente. Seguiremos acompanhando. O Roberto Mota já falou, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o resultado das eleições na Bolívia. Depois de 20 anos de esquerda, um senador da centro-direita, o Rodrigo Paz, venceu as eleições, é o novo presidente da Bolívia. A gente vai falar sobre isso logo depois de um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta.